Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Fábio Blanco e esta é mais uma aula de filosofia integral. E hoje eu quero falar sobre algo que incomoda as pessoas, por óbvio, né? E que muitas vezes elas sequer querem ouvir falar disso, mas é algo inescapável, que é a morte. E a minha pergunta é: qual a importância da morte para a filosofia? Bom, o André Comte Sponville vai dizer que não se faz filosofia sem se pensar na morte. E é verdade. A morte ela está no centro do pensamento filosófico. E sem a referência da morte, sem a perspectiva da morte, você não consegue fazer filosofia. Afinal, a filosofia é um pensamento do todo e a morte está bem ali envolvida nesse todo. No entanto, nós vivemos uma geração que já começa a vislumbrar a possibilidade de superar essa morte. Vocês já repararam, certamente já repararam, o quanto se fala hoje em dia da possibilidade de, por meio da tecnologia, por meio das experiências científicas, descobrir-se alguma maneira de vencer a morte, de não mais se morrer, ou de pelo menos adiar essa morte de uma maneira indefinida. Né? A tecnologia tem alimentado essa ilusão. Você vê na indústria do entretenimento, nos filmes, até em séries, o quanto eles têm falado sobre isso, né? As várias maneiras que eles imaginam de superar a morte. Tanto eles falam muito sobre a superação da morte de alguma maneira no mesmo corpo, ou até com a transferência de consciência, que eles chamam, conseguir transferir a sua consciência para outro corpo e assim, pelo menos a sua consciência não morrer. Assim, o mais importante para nós sabermos não é se essas coisas são possíveis ou não. Não, é importante, mas não dá para saber se são possíveis ou não. Mas talvez o mais importante seja nós identificarmos que já se aventa a possibilidade, que já se começa a falar isso não só como uma ideia utópica, já se começa a pensar talvez como algo que possa ser implantado, né? E vocês não têm ideia do quanto se tem investido em experiências, em pesquisas que possam oferecer essa possibilidade de descobrir alguma maneira de vencer a morte. Se nós formos caracterizar a nossa geração, essa geração nossa atual, que vive hoje em dia, no nosso tempo, uma das características mais marcantes é essa luta desesperada contra a morte. Nós não queremos a morte de maneira alguma, nós queremos fugir da morte de toda maneira. Nós somos uma geração que afastou de diante dos nossos olhos a perspectiva da morte. Nós não queremos sequer falar sobre ela. Nós não queremos sequer pensar sobre ela como se ela fosse uma coisa assim bem distante, né? O que nós fazemos com os nossos doentes? Né? Nós mandamos para os hospitais. Os moribundos morrem nos hospitais. Em outras gerações, tudo isso era feito em casa. Então, a morte era algo muito comum. A pessoa era tratada ali dentro de casa, morria dentro de casa. Era algo muito mais assim natural, né? O contato com a morte. Hoje o que nós vemos é que a morte ela está sendo colocada para longe. Nós não queremos tratar muito dela, não queremos falar muito dela, queremos afastá-la de nossa vista. Se possível, não vamos pensar sobre ela. Não que ela não exista mais, mas ela está aí, sempre vai estar. As pessoas morrem do mesmo jeito, nós vivemos inclusive num país bastante violento, mas nós tentamos tirá-la da nossa vista. A morte é sempre a dos outros e que acontece nas telas da TV e nos hospitais. Na nossa frente nós queremos o menos possível. Tanto que nós estamos desenvolvendo também uma tendência muito profilática, né? Nós queremos tentar enganar a morte de toda maneira. Nós acreditamos que fazendo algumas providências higiênicas, nós vamos resolver o problema, vamos conseguir enganar
a morte, enganar as doenças, essas coisas. Nós estamos vivendo nessa neura, né? E vivemos também uma época que vai acreditando cada vez mais que é possível adiar a velhice, colocar a velhice mais para frente, né? Mais para lá. Né? Podemos, quem sabe, vou viver 100 e tantos anos. A gente começa a achar isso mais normal. Até pouco tempo atrás era muito difícil alguém atingir essa idade. Hoje já começa a ser mais normal, então a perspectiva da morte realmente vai se afastando, né? Uma pessoa, há tempos atrás, com 50 anos, ela já olhava, ela já tinha a ideia da morte muito clara e muito próxima. Ela sabia que a qualquer momento isso ela viria a acontecer. Hoje a pessoa começa assim, a ter uma perspectiva mais evidente da morte depois dos 65, 70. Hoje já quase nos 70. Aí ela começa a pensar sobre o assunto. Então, isso caracteriza a nossa geração. Outras gerações, pelas circunstâncias, né, da realidade, elas tinham um contato mais direto, né? Os doentes, as pessoas morriam em casa, as pessoas eram veladas em casa. Há culturas que ainda fazem isso, mas era assim, tudo acontecia ali. Então você crescia vendo as pessoas morrerem, né? Você via as pessoas fechando os olhos. Hoje, as pessoas morrem no hospital, são veladas também fora de casa, né? Os velórios não acontecem em casa, então você vai. Então, uma criança. Minha mãe tinha essa mania, que eu acho que foi até boa. Ela me levava muito em velório. Minha mãe era muito aquelas carpideiras, né? Ela sempre estava em velório. Velório, tudo que é velório. E eu lembro que eu passei a minha infância indo em um monte de velório. Então eu me acostumei a ver ali aqueles mortos, né? A primeira vez sempre é impactante, depois você se acostuma e tal. Então eu mais ou menos cresci acompanhando isso. Hoje tem muita gente que nunca foi em um velório. Tem crianças aí, jovens, adolescentes, que nunca viram um morto. Nunca viram um corpo morto. Então imagine o quanto isso, né, afasta a ideia da morte. A pessoa às vezes cresce, entra na vida adulta sem ter uma visão clara do que é uma pessoa morta e sem se deparar com a morte de alguma maneira. Né? Tem gente que chega com 40 anos, tá o pai vivo, a mãe viva, às vezes tem os avós vivos, nunca foi num velório, acontece isso. Isso tem caracterizado bastante o nosso tempo. Por isso, a morte para a nossa geração, obviamente, se tornou uma ameaça muito grande, uma ameaça terrível. Hoje falar de morte é falar de algo, parece algo completamente absurdo, algo totalmente fora da nossa realidade, né? Como é que pode? Logo ela, que é tão natural, que a gente já nasce sabendo que a gente nasce com uma certeza na vida, que é a certeza que vai morrer. Quer dizer, a única certeza na nossa vida se tornou algo absurdamente estranho, algo como se fosse algo que não tem a ver com a gente, né? A gente não quer nem pensar, a gente esconde essa realidade, né? A gente reprime essa realidade, no fim das contas. E então somos uma geração que acaba tendo um temor da morte que é inadequado para a realidade. É um temor da morte que não combina com a realidade, já que ela está presente, já que ela vai acontecer de maneira inapelável. Então, todo esse temor acaba não tendo muito sentido. Não é que as pessoas não querem encarar a morte. Não é só isso. Elas não querem pensar sobre ela. Elas não querem sequer parar um pouquinho para imaginar o que ela seja e para imaginar, pensar que um dia ela vai chegar. Preferem não falar sobre o assunto. Eu lembro que minha falecida mãe, quando ela estava doente, bastante doente já, nós recebemos a visita de um rapaz que vendia urnas, né, funerárias. E ela já estava, assim, na visão médica, condenada, né?
E ela ficou louca com aquilo, ela não aceitou de jeito nenhum aquela visita, né? Hoje, depois de 20 anos, eu falo rindo, óbvio, mas era triste. Mas ela não aceitou aquela visita. Ou seja, mesmo diante da morte evidente, diante da morte que estava ali na frente dela, e ela sabia que iria acontecer a qualquer momento, ela não queria pensar sobre o assunto. Ela não queria pensar sobre aquilo. Só que a gente tem que aceitar que a morte é inexorável. E por mais que nós tentemos enganá-la, por mais que nós tentemos fingir que ela não está ali, que ela vai esquecer de nós, nós temos de aceitar que ela vai chegar. E a notícia é, ela sempre chega. A morte sempre chega. Então, se é algo certo, se é algo evidente, é algo que não dá para escapar, não pensar sobre ela não é uma atitude inteligente. Não pensar sobre a morte é a atitude mais estúpida que nós podemos ter. Se nós queremos pensar sobre a realidade, se nós estamos buscando compreender a verdade, pensar sobre a morte se torna uma obrigação, porque não há nada mais real, nada mais verdadeiro e nada mais certo do que ela. E não é só isso, não é só por sua verdade, não é só por sua realidade, mas é também porque a morte ela tem uma função muito importante na vida. E é isso que eu queria que vocês pensassem, vocês que estão aqui desenvolvendo a capacidade de vocês de compreender as coisas, desenvolvendo a capacidade de vocês de entender a realidade. Eu quero que vocês pensem a função que a morte tem na nossa vida. E eu vou dizer para vocês, é uma função essencial. Provavelmente a morte é o fator mais importante na vida de um ser humano. Pensem comigo. Todos os elementos para a formação do caráter de um indivíduo estão ali, são determinados nesse período entre o nascimento e sua morte, certo? Então, a nossa personalidade, o nosso caráter é desenvolvido nesse tempo. E cada pessoa tem um tempo diferente, porque, por exemplo, eu nasci em 1975, então de 75 até 2000 e alguma coisa, é esse tempo que vai caracterizar a minha personalidade. Diferente de uma pessoa que tenha nascido em 1990, que vai morrer provavelmente depois. Então, o período dela é diferente e isso muda o caráter, muda a personalidade. Então, veja, esses termos da nossa vida, nascimento e morte, são importantes porque são eles que definem o desenvolvimento da nossa personalidade, do nosso caráter, do nosso pensamento. Então nós podemos até inclusive dizer que o homem é aquilo que ele desenvolve nesse período. Se eu tivesse nascido no século XIX, eu seria outro homem. Se eu tivesse nascido na Idade Média, eu seria outro homem. Então, olha a importância desse marco que é a morte. Junto com o nascimento, é isso que define quem nós somos no final das contas. Então, a gente começa já a olhar a morte de uma maneira diferente. Ela não é mais um término, ela não é apenas um fim, nem é um fim. Ela passa a ser, sob essa perspectiva, uma referência, um marco, um ponto de definição. Entende? Então você começa a olhar a morte não mais apenas como aquele momento derradeiro da sua vida, mas você começa a olhar a morte como uma referência que vai contaminar de sentido todos os elementos da sua vida. Quer dizer, a sua vida, o sentido das coisas da sua vida tem muito a ver com ali
o tempo da sua morte como referência e como proximidade. Porque veja bem, entenda comigo, eu tenho hoje 45 anos. Eu olho para a morte de uma maneira diferente de quando eu tinha 20. Então, a morte, a perspectiva da morte, contamina o sentido das coisas da minha vida diferente do que como contaminava quando eu tinha 20. E se eu chegar, aos 70, se eu chegar lá, certamente essa perspectiva da morte vai contaminar de maneira diferente naquele momento do que contamina hoje, do que contaminou quando eu tinha 20. Então, no fundo, a morte, ela serve como um tipo de juiz, de um, como é que fala? Quando alguém que determina o valor das coisas. Determina. A morte é aquela que determina o valor das nossas coisas na nossa vida. E ela determina de maneiras diferentes conforme nós olhamos para ela, conforme a maneira como nós olhamos para ela. E essas maneiras de olhar para ela mudam conforme o tempo. Então veja a importância disso para um pensador, para alguém que reflete sobre a realidade. De conseguir entender o quanto a morte traz valor para as coisas. Por exemplo, a perspectiva da morte, quando nós temos ela bem clara, ela faz ter uma noção muito correta e muito real sobre a fragilidade da nossa vida. Né? Quando eu tinha 20 anos, eu olhava para a morte, eu me achava super-homem. Com 45 eu já percebo, não sou tão super-homem assim. E mais para frente, certamente, uma pessoa de 70, 80 anos, ela já tem uma noção completamente diferente. Ela olha para a sua vida como algo realmente frágil. E essa perspectiva da morte nos coloca uma noção real do sentido de urgência das nossas questões. É por causa da morte que nós fazemos, às vezes, algumas coisas, né? Eu não vou deixar para amanhã porque eu não sei se vai haver amanhã. Eu não sei se amanhã vai dar tempo de eu fazer as coisas. Né? Uma pessoa com 20, ela não sabe o que quer, ela fica sonhando. Uma pessoa com 40, ela já começa a se pensar, será que valeu a pena o que eu fiz? Será que ainda dá tempo de fazer? Uma pessoa com 60, ela já está fazendo a recapitulação total, né? Não que ela não possa mudar, nós temos vários exemplos de mudanças, mas já é uma situação completamente diferente. É uma situação extravagante, inclusive. Tenho muitos amigos com 55 anos, 60, que estão tendo que mudar completamente a sua perspectiva de vida. Ainda mais nesses nossos tempos que as coisas estão tão voláteis, né? Às vezes eles têm que mudar completamente o rumo da vida deles, fazer outras coisas, apostar em outras coisas, recomeçar. Isso acontece. Mas sempre vai ser nessa idade um recomeço estranho. Eles mesmos falam, poxa, é super estranho você recomeçar sua vida com 60 anos, com 55 anos. Até com 40. Eu fiz uma mudança grande na minha vida com 40, 42, né? 42 anos. Fiz uma mudança profissional radical. Então, assim, sempre é estranho. É diferente quando você tem 20. Mas por que é estranho? Por quê? Por causa da proximidade da morte. Hã? Porque essa perspectiva nos dá uma noção real do que realmente nós temos, do que realmente nos falta, do que uma noção real do que realmente é importante. E do que pode ser que seja apenas vaidade momentânea, o que pode ser algo que, na verdade, não tem importância alguma. Mas tudo isso é possível porque nós temos a perspectiva desse termo, desse término. Por isso, meus amigos, por isso, o pensador, o filósofo, sempre deve ter a morte em vista quando busca compreender as coisas. Sempre, 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 sempre. Tudo que o filósofo pensa, ele pensa sob a
perspectiva da morte em qualquer assunto. Por quê? Porque o filósofo, ele pensa tudo sob a perspectiva do todo, sobre a relação com tudo, sobre, vamos dizer, uma palavra que o pessoal gosta muito, sobre a perspectiva holística. Não é exatamente essa palavra, mas holística no sentido de que engloba tudo e que tudo, de alguma maneira, tem uma inter-relação. Então, a morte está nessa equação e como algo bastante importante para determinar o verdadeiro valor das coisas. Por isso, a meditação sobre a morte é essencial na reflexão filosófica. Inclusive, o Montaigne falava, né, que filosofar é aprender a morrer. É isso aí. Filosofar é aprender a morrer. É saber, entender o real sentido das coisas nessa direção que nós caminhamos até o momento derradeiro na nossa vida. Se não houvesse morte, veja, se não houvesse morte, como é que seria da nossa vida? Como é que seria? Bom, se não houvesse a morte, pense comigo, nós perderíamos exatamente esses parâmetros para a ação humana. Sem a morte, nós teríamos muito menos noção do verdadeiro valor das coisas. Por quê? Veja, se eu não tenho perspectiva de morrer, eu não tenho nenhum problema em adiar minhas demandas. Eu não tenho nenhum problema com o meu passado, porque esse passado pode ser o tempo todo repetido, pode ser corrigido indefinidamente. Se eu não tenho a perspectiva da morte, nada é urgente. E se nada é urgente, nada tem valor. Não é? Sem a morte, nós viveríamos assim, como se o eterno presente. Um eterno presente seria assim: passado não tem valor, não é que não tem valor, não tem tanto efeito, porque eu posso o tempo todo reprisá-lo indefinidamente, corrigi-lo. Fiz besteira, tudo bem, eu corrijo agora, tudo bem, já passou. Não tem a morte. E o futuro também não tem, o futuro não clama, não reclama, porque o futuro está sempre aí à disposição. Então veja, sem a perspectiva da morte, nós viveríamos num eterno presente. O futuro não teria importância, o passado não teria força, e assim, nessa perspectiva, por que eu faria algo hoje e não amanhã? Motivo. Por que eu vou correr para fazer as coisas? Amanhã está sempre aí à minha disposição, né? Para que eu tenho que fazer hoje? Não tem pressa nenhuma. Não tem pressa nenhuma. Por que eu vou me esforçar por alguma coisa se eu não tenho perspectiva nenhuma de terminar? Para que eu vou me esforçar? Depois eu faço. Inclusive, por que eu vou me arrepender? Não vou me arrepender. Ah, eu errei. Tá bom, mas eu posso o tempo todo me corrigir. Eu posso até ter uma noção do certo e errado, mas eu posso o tempo todo me corrigir. Hoje, assim, quando eu erro, mas se é um pecado grave, eu tenho a possibilidade do perdão, mas ao mesmo tempo que eu tenho a possibilidade do perdão, eu tenho a possibilidade de morrer e não obter esse perdão. Imagine isso, na perspectiva cristã. Então, olha a morte aí, me cutucando e falando, ó, tome tenência aí, tome jeito na sua vida. Sem a perspectiva da morte, acaba isso. E tudo fica sem muito sentido. Seríamos assim como Dorian Gray, do Oscar Wilde, né? O Dorian Gray, ele desejou que a sua beleza, né, permanecesse. Enquanto o que envelheceria e o que se degradaria seria o quadro com a sua pintura. O que aconteceu foi o seguinte: ele viu uma pintura sua, feita por um amigo seu, se encantou pela sua própria beleza e desejou, falou que daria a sua alma para continuar com aquela beleza nele. Aquela beleza tinha sido retratada. E de uma maneira inexplicável,
aquilo lhe foi concedido. Então, o quadro começou a se degradar, mas ele permaneceu belo. O quadro representava a sua alma, a alma que com o tempo ia se degradando, mas ele permaneceu belo. Mas você olha, você lê a história da vida, né? O romance sobre Dorian Gray, e você vê que a vida dele entra em um momento, em um verdadeiro tédio. Por que um tédio? Porque ele não tinha mais a perspectiva da morte. Então, quando você não tem a perspectiva da morte, como eu falei, nós temos um eterno presente. Então, para ele, o que valia era o aproveitar o agora. O agora. Sem grandes preocupações, sem grandes problemas. Por quê? Ele teria tempo suficiente. Se ele não quisesse fazer nada, ele não fazia. Mas se ele sentisse necessidade, ele fazia. Se ele precisasse se arrepender, ele saberia que ele teria tempo indefinido para se arrepender, tempo indefinido para se corrigir. Pelo menos no pensamento dele. Então a vida dele se torna uma degradação, né? Ele vai entrando numa degradação e ao mesmo tempo, apesar de toda a atividade que ele mantinha, num profundo tédio. Porque ele não tinha mais senso de urgência e senso de valor que só a morte pode dar. Então, gente, entendam. Se vocês querem compreender a realidade, se vocês querem entender as coisas, se vocês querem desenvolver uma capacidade de ler suas circunstâncias, ler a sua própria vida e, no final das contas, entender o que as coisas são, você jamais pode afastar a perspectiva da morte da sua vista. A morte é um princípio de pensamento para o filósofo. Por isso, nós temos que sempre considerá-la em nossas investigações, em nossos pensamentos e em nossas reflexões. Tá bom, gente? Por hoje é isso aí e até a próxima.